Conforme a gente havia conversado com vocês na nossa aula anterior, nós dividimos em três partes. Na primeira parte, vamos falar sobre ela rapidamente, nós falamos sobre declarações de variáveis, utilizações, aplicações e falamos sobre a capacidade de decisão. Então eu posso definir, processar e tomar decisões. Mas isso não cria ainda uma ferramenta funcional. Eu preciso agora me preocupar em fazer com que ele seja capaz de medir o nível elétrico, enviar um dado. Medir novamente um sinal elétrico, enviar o dado. Medir outro sinal elétrico, enviar o dado. Esse processamento, que de certa forma é repetitivo e maçante, para um processador é muito mais simples. Vamos ver então agora os comandos que permitem que ele repita indefinidamente tudo aquilo que for necessário. Os laços de repetição. Também conhecidos como loop, os laços de repetição requerem primeiro algumas considerações. Eu quero lembrar, em relação a declarações, que nós nos esquecemos de algum detalhe. Como eu vou repetir agora algumas vezes, aqui é o melhor momento para informar que operadores que incrementam e decrementam um determinado valor de uma variável, eles são incremento e decremento unitário, e eles alteram apenas a variável na qual eles estão aplicados. Por exemplo, x igual a x mais 1 significa o seguinte: coloque em x o que tinha em x mais 1. E o outro é: coloque em x o que você tinha em x menos 1. Em C, eu tenho um recurso mais interessante. Como se usa muito, x substituiu x igual a x mais 1 por x mais mais, e x igual a x menos 1 por x menos menos, respectivamente. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque as diferenças são muito pequenas para servirem para tanto detalhamento. Acontece o seguinte: da mesma forma que existe x mais mais, também existe mais mais x. Da mesma forma que existe x menos menos, também existe em C o comando menos menos x. A diferença é que mais mais x são valores pré-fixados. Eles incrementam o valor da variável já incrementada. Os pós-fixados são o que nós temos lá, ó, x mais mais. O incremento é depois da utilização. Então eu apenas incremento depois da variável utilizada. Traduzir isso em exemplo é muito complicado. Vamos prosseguir usando apenas o conhecimento básico. Eu quero aumentar o valor de uma unidade, eu escrevo x mais mais. Se x tinha 10, ele vai para 11. Ou, se você fizer x menos menos, se ele tinha 10, ele vai para 9. Só que quando se fala de loop, é muito importante lembrar que existem três coisas que são muito importantes. Primeira, o valor inicial. Quando você vai fazer um laço, você pode contar. Vou fazer de 1, 2, 3, 4, 5. Não, posso fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, posso fazer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você tem essa liberdade. Já que você tem a liberdade, você precisa estabelecer sempre um valor inicial, que é onde você vai começar. Da mesma forma, para você fazer a atualização da contagem, ou seja, já acabou o número de vezes? Não. Então você precisa contar o número de repetições. Então veja bem, a variável que você vai utilizar para essa finalidade, ela tem que receber um valor inicial, tem que ser atualizada durante a execução do procedimento e finalmente um teste lógico que é para testar o final, ou seja, é mais ou menos assim. Vamos contar de 2 a 10 e vamos de 1 em 1. E quando chegar em 10 é o final, pode parar. Então tem que ter o valor inicial e tem que ter a condição de encerramento. Existem 4 comandos que podem ser utilizados para a repetição. O primeiro deles, o for. Vamos ver o for. Esta é a sintaxe do for. For, abre parêntese, coloca um valor, ponto e vírgula, coloca outro comando, ponto e vírgula, coloca outro comando e fecha.
Aí ele começa, abre chave e fecha chave. Vamos compreender o que é cada coisa aqui. Primeiro, eu escolhi uma variável chamada i. Eu gosto de aproveitar esse exemplo para falar que alguns programadores são meio doidos. Então ele batiza uma variável como contador de laço. Sabe o que acontece? Se eu tivesse que fazer isso nesse comando, estaria assim, ó. Contador de laço igual a 1, ponto e vírgula, contador de laço menor do que 10, ponto e vírgula, contador de laço mais. Quando você cria variáveis com nomes muito extensos, você acaba incorrendo em alguns erros tolos, que é de passar a maior parte do tempo digitando o nome de variável. Claro que ela às vezes é imprescindível que você gaste esse nome, mas sempre que você puder, utilize variáveis com nomes o mais simples possível. E, por exemplo, o valor inicial. O comando for é um comando de repetitivo automático. Você diz quando começar, quando acabar e qual incremento. Liga ele e ele executa. Então o valor inicial está colocado ali, i igual a 1. No meio você vai escrever a condição de permanência. Enquanto i for menor do que 10, repita outra vez. E finalmente a atualização da variável você pode pôr ali. Professor, só desse jeito? Não. Na verdade, se você quisesse uma amplitude um pouco maior para o for, você teria como fazer isto. Eu já fiz programação, por exemplo, onde o i ficava igual a 2i. Ele começa com 1, mas ele vai dobrando. Então, ao invés de colocar i++, eu coloquei este comando aqui no lugar. Mas não é muito legal. Mas dá para fazer. Ele não vai reclamar. Outro comando é o while. While. Ok? O comando while não é diferente daquelas regras que eu criei. Veja bem. Primeiro lugar, eu escolhi o i. Dei o nome de novo para i. Variável contadora. O valor inicial é 0. Condição de permanência. Então ele começa com i igual a 0, próximo comando. Enquanto i for menor do que 10, execute aqueles dados. Ele vai executar tudo que estiver aqui dentro. O último comando tem que ser este, porque ele é o incremento, é o atualizador. Depois ele volta aqui e pergunta novamente. O i é menor do que 10? Se for, faz tudo de novo. Quando ele passar e chegar aqui e descobrir, não, já passou, ele vai embora. Da mesma forma que eu expliquei anteriormente, se você quiser usar i++, tudo bem. Se você quiser usar i igual a i+1, também funciona. O comando do while. Outro comando de laço que existe dentro da linguagem C. Também não foge à regra. Preciso de um comando cuja variável vai ser usada para controlar o número de vezes. Então entenda isto. Aqui você está cheio de comandos, muitas linhas de comandos. A última linha vai ser esta, porque esta aqui é a atualização da contagem. E enquanto o i for menor do que 10, ele vai continuar preso nesse laço repetindo os comandos. O valor inicial ainda continua em 0. A condição da permanência enquanto i for menor do que 10, e o atualizador da variável contadora i++ também, como a gente já fez. Agora o quarto comando é interessante. O quarto comando ele foi execrado pela tecnologia de programação estruturada. Não se gosta de usar o comando goto. O goto ele é execrado, porque maus programadores fazem um péssimo uso da linguagem, do comando da linguagem C chamado goto. Goto é vá para, ir para. Então vamos ver como ele funciona. Aqui estou fazendo um uso correto dele, portanto ele está sendo bem utilizado, mantendo as características de programação estruturada. Primeiro, eu estabeleço dois labels. Eu quero que você note que eles têm que ser idênticos. Aqui o OI com O maiúsculo, lá em cima o OI com O maiúsculo.
mantendo a característica de C. Então aí o que a gente vai ver? A variável contadora, o valor inicial da variável contadora. Aí a gente vai colocar os nossos comandos nesse espaço aqui, ó. Quantas linhas você precisar. O último comando é i++. Por quê? Porque depois que ele verifica, ele incrementa, ele pergunta, se o i for menor do que 10, vá para oi. Ele volta para oi, aqui ele tem todos esses comandos novamente, e aí ele incrementa outra vez e pergunta, se o i for ainda menor do que 10, vá para oi. É um comando if mesmo, eu organizei o if mais o goto para fazer um laço de repetição adicional. Muito obrigado, gente. A gente se vê na próxima, ainda falta mais uma lição.